Esse vídeo faz parte de um primeiro movimento da coordenação de extensão para que possamos, dentro do campus, ter dois objetivos principais, um de longo prazo e um de curto prazo. O de longo prazo é divulgar, dialogar e pensar como a nova política de extensão pode estar presente nas ações de extensão do campus Canindé, programas, projetos e eventos. E, em curto prazo, pensar estratégias para que possamos inscrever o maior número de projetos possíveis de forma qualificada para concorrer ao projeto PAPEX, adequando esses projetos à nova política de extensão. Então, estão comigo hoje a professora Thaís Monte, o professor Igor Rodrigues, para que possamos conversar de forma inicial como a política de extensão, como os projetos de extensão e o novo edital PAPEX se encontram dentro de um mesmo grupo de ideias e a gente, conseguindo nós termos uma segurança sobre quais são esses princípios e quais são esses critérios, teremos mais facilidade de desenvolver esses projetos. Então, a primeira pergunta que eu faço para o professor Igor e para a professora Thaís, eles já vão se apresentar quais são os projetos de extensão que eles fazem parte, quais são os seus projetos de extensão desenvolvidos aqui no campus e como a política de extensão, a nova política de extensão que está na resolução 100 de 2019, então ela é muito recente, ela é de dezembro de 2019, então por isso é necessário que todos estejamos atentos a essas mudanças. Quais são os seus projetos e qual é a política de extensão? Professora Thaís e professor Igor, muito obrigado pela participação. Atualmente eu estou num grupo que sou eu, professora Ana Emanuele e professora Nimara, e a gente tem 3 projetos de extensão onde a gente faz um rodízio, né, quem fica coordenando e quem fica como integrante. Então, atualmente eu estou coordenando o projeto Práticas Corporais Inclusivas como coordenadora e como integrante em mais outros 2 projetos de extensão, que é o projeto Nadando em Saúde, onde eu revejo com a professora Ana a coordenação desse projeto, e o projeto Lazer, Jogos e Brincadeiras na Casa do Povo, que eu também revezo com a professora Nimara a coordenação desse projeto. Professor Igor? Bem, também agradeço ao convite, a oportunidade de compartilhar a nossa experiência. Minha experiência, basicamente, ela vem desde a licenciatura em Matemática, em projetos que envolveu a professora Ana Cláudia Shoa, a professora Lourdes Neto, onde nós já colaborávamos com outros projetos, e o projeto que nós tivemos aprovado no ano passado, ele consistiu na formação de professores para o uso de tecnologias educacionais com foco na informática educativa. Então, trabalhamos diretamente com professores da rede pública, da rede estadual, adotamos a escola profissionalizante aqui da cidade de Canindé como locus dessa intervenção, e os nossos bolsistas desenvolveram lá uma formação voltada justamente para que os professores utilizassem melhor a informática educativa no contexto de sala de aula. Igor, uma das principais eixos da nova política de extensão é a interdisciplinaridade. Como é que dentro do seu projeto as questões interdisciplinares são desenvolvidas? Bem, e nos outros que você também fez parte. Perfeito. Eu vou focar basicamente no que foi aprovado pelo edital do PAPEX, de informática educativa. A gente basicamente está trabalhando com 3 frentes de trabalho: a formação de professores, tecnologias da informação e comunicação e práticas educativas. Então a nossa ideia era trabalhar com essas 3 vertentes. Então, os professores da rede municipal, eles já tinham uma demanda natural por formação de professores em linhas gerais. Então, a formação continuada é um ponto principal que a gente tem que estar observando. As tecnologias de informação e comunicação, chamadas TICs, ou NTICs, né, a área de tecnologia de informação, ela se associa à educação na perspectiva de poder viabilizar melhores práticas educativas, práticas mais eficientes, né, para que os docentes possam se apropriar dessas tecnologias. E, por fim, discutir a própria postura do professor frente a novas metodologias de ensino. Então, esse desafio ele tratou dessas 3 áreas e se refletiu na nossa composição, na composição do nosso projeto, inclusive na escolha dos bolsistas. Trabalhamos com um bolsista da área de ensino da matemática, uma bolsista da área de pedagogia e a terceira bolsista ela era aluna do curso de redes, justamente para ela poder dar um amparo tecnológico ao funcionamento dos recursos que estavam sendo utilizados ali, que eram da tecnologia da informação e comunicação, a discente da área de pedagogia para poder discutir os aspectos metodológicos e pedagógicos, e o aluno do ensino da matemática, ele já tinha cursado a disciplina de informática aplicada ao ensino da matemática. Então, a gente já procurou refletir essa ideia de interdisciplinaridade dentro, inclusive, da seleção dos bolsistas que trabalhavam lá.
Então a gente estava sempre fazendo diálogo entre o que são tecnologias, como elas funcionam, a importância de se apropriar do funcionamento delas e como elas poderiam fomentar a prática educativa dos professores. O nosso público também ele era multidisciplinar, então nós trabalhamos com professores das áreas de linguagens e códigos, ciências exatas, ciências da natureza, artes, história, geografia. Então, a própria formação, ela proporcionou essa interdisciplinaridade ao longo de todo o processo, esse diálogo com as diversas disciplinas ao longo de todo o processo. Professor Thaís, e como é que nos projetos que você faz parte, existe essa interação dialógica entre campus e comunidade? E como é que a comunidade é protagonista, não apenas na proposição, mas também na participação e execução dos projetos? Bem, no caso do projeto Práticas Corporais Inclusivas, ele é um projeto que está aqui no campus desde 2013, né? E ele é uma parceria feita inicialmente comigo e com a professora Samara Moura. E essa questão da comunidade, o projeto surgiu de uma demanda da própria comunidade. Então, o campus foi procurado pela APLID, que é a Associação das Pessoas que Lutam pela Inclusão do Deficiente aqui em Canindé, e chegaram até o campus em 2013 e perguntaram o que o campus poderia oferecer para que essas pessoas que estavam no fundo de uma rede, só dentro de casa, que não tinham nenhum tipo de atividade, pudessem ser inseridas novamente na sociedade, porque ficavam realmente muito isoladas. Então, a partir dessa demanda deles, a gente começou a pensar no projeto que a gente pudesse trazer eles para o campus e que atividades a gente poderia fazer com eles. Então, a gente começou a oferecer o que a gente chama de práticas corporais inclusivas, que são atividades na piscina, na quadra, na brinquedoteca, mas também a gente já fez outras ações fora do campus, como o piquenique perto da Basílica. Inclusive eles ficaram encantados, porque eles eram que moravam aqui, e como não tinham a mobilidade, essa cidade de gerir esses espaços, nem sabiam, inclusive, que esses espaços existiam. Então a gente passeou com eles pelo zoológico, pelo museu. Um outro momento a gente levou eles numa visita, que tivemos todo o apoio e o suporte do campus para isso, que foi a visita à Praia Acessível em Fortaleza. Então, a primeira vez que eles viram o mar, a primeira vez que eles entraram no mar, e inclusive foi feita uma reportagem sobre essa atividade. Então, assim, no Práticas Corporais Inclusivas, a comunidade que a gente está atendendo está muito próxima da gente. A gente, inclusive, dialoga junto com eles, pergunta como é que está o projeto, o que é que a gente pode fazer, se eles têm outras ações que gostariam de serem desenvolvidas nesse sentido. A mesma coisa com o nadador em saúde. A gente iniciou porque a gente percebeu que a gente tem uma piscina semiolímpica que estava sendo semi-utilizada. Então, só era utilizada quando tinha disciplina de natação, e fora isso, nada. Então, eu iniciei esse projeto e hoje atende a comunidade externa, atende a interna também, mas o nosso maior público é a comunidade externa, que vem fazendo uso disso, e a gente tem vários atendimentos. A comunidade externa nos procura porque querem aprender a nadar e querem ganhar saúde com a prática de um esporte. A gente tem isso porque é uma indicação médica, então o médico indicou que ele precisaria fazer natação porque tem um problema de coluna articular. Então a gente consegue atender especificamente esse público. E também, ultimamente, a gente tem recebido uma demanda muito grande da comunidade externa de jovens que estão fazendo concursos públicos na área militar, da Marinha, por exemplo, e precisam passar numa prova de natação. E aí a gente também faz esse atendimento. Então, tanto no Práticas Corporais Inclusivas como na natação, a comunidade nos procurou para que a gente pudesse fazer isso. E recentemente na Casa do Povo, a gente também foi procurado pela Casa do Povo para fazer atividades lá com aquelas crianças que estão em vulnerabilidade social. Então, assim, a gente sempre está tendo essa interação dialógica, porque não é só porque eles nos procuraram que a gente entende que há essa interação, é porque a gente também está em diálogo constante com a comunidade e fazendo essa interação, tanto para que eles conheçam a nossa realidade, mas que a gente conheça a realidade deles também. Outro ponto fundamental da política de extensão é a indissociabilidade, aí não é apenas uma questão da política de extensão, a própria lei que rege o Instituto Federal do Ceará e as universidades, é a questão indissociável entre ensino, pesquisa e extensão. Cada vez mais a política de extensão diz que a extensão deve ser o modo que ensino e pesquisa vão chegar à comunidade, desenvolvendo essa interação com a professora e essa questão interdisciplinar que os professores acabaram de dizer. Então, como é que ocorre nos projetos de vocês
essa relação entre pesquisa, ensino e extensão, né? E como é que vocês conseguiram, ao longo das suas práticas, fazer com que essa relação cada vez fosse mais desenvolvida e mais ampla e mais fácil de ser percebida, né? Então, o professor Igor pode começar. Perfeito. No projeto da formação informática educativa para os professores da rede estadual, né, do ensino médio, isso ficou bem claro para a gente desde o início, uma vez que, como eu expliquei anteriormente, um dos nossos bolsistas ele já tinha cursado a disciplina de informática aplicada ao ensino, então ele já estava com aqueles saberes construídos e já estava fazendo uma aplicação daquilo na formação de professores. Da mesma maneira, ao longo da formação que os bolsistas tiveram comigo, na fase inicial do projeto de extensão, isso já gerou frutos na perspectiva de artigos apresentados em congressos, como no caso da Semana Universitária da UES. Eles foram apresentar 2 trabalhos lá, fruto das discussões teóricas dessa fase inicial de formação, como também eles participaram do Universo IFCE, ministrando 2 oficinas dentro do próprio evento aqui. Então, é muito fácil e é quase que natural que os projetos de extensão fomentem ações de pesquisa, principalmente na perspectiva de que, como eu estou trabalhando com bolsistas, estou trabalhando com alunos em formação. Então, é muito fácil eu ter a demanda por processos formativos durante as fases iniciais do projeto e que esses processos formativos vão poder gerar frutos voltados para a pesquisa. E, de fato, a ideia do ensino também é muito óbvia no sentido de que a bolsista que trabalhava do curso de rede de computadores, por exemplo, ela já aplicou conhecimentos técnicos que eram fruto de aprendizados que ela desenvolveu ao longo das disciplinas. Então, para a gente sempre fica muito claro, nesse projeto ficou muito claro o formato que ele teve e essa relação que ele causou com o ensino, pesquisa e extensão. Como produto final, após a fase inicial do projeto, após a fase final do projeto, na finalização, a gente teve a oportunidade de aplicar um questionário avaliativo daquela formação. Então, os dados daquele formulário avaliativo, eles já também vão se transformar em outro trabalho a ser apresentado em congressos e revistas, porque toda essa interação ensino, pesquisa e extensão, ela está gerando sempre dados, conhecimentos que podem muito facilmente fomentar as ações de pesquisa, como também fomentar outras ações de extensão, que no nosso caso foi a atuação na oficina no Universo IFCE, e no caso do ensino, os alunos já puderam facilmente aplicar conhecimentos que obtiveram nas disciplinas cursadas. Então, foi bem tranquilo para a gente perceber isso e evidenciar, desde a proposta do projeto até o seu relatório final. E na sua experiência, professor Thaís, como é que se dá? Bem, tanto no projeto Práticas Corporais Inclusivas, quanto também no de natação, já que o que a gente está realizando com a Casa do Povo ele é bem recente, ele não passou ainda, né, por nenhum edital do PAPEX, a gente vai submetê-lo agora, né, nesse novo edital, mas já tive a experiência do PAPEX tanto no Nadando em Saúde, quanto no Práticas Corporais Inclusivas. A gente tem os monitores que recebem a bolsa pelo PAPEX, mas também temos os monitores voluntários. Então, a gente tem um grande número também de alunos voluntários nos nossos projetos. Como é que acontece isso? A gente sempre coloca muito bem claro para os nossos monitores, independente se ele tem a bolsa ou se ele é o voluntário, que os direitos e os deveres, as obrigações, eles são as mesmas. E a gente fomenta muito nisso eles, que não é só eles estarem ali para executar, colocar em prática uma ação extensionista, mas como aquela ação extensionista pode contribuir para a formação desse aluno. Então, partindo dessa indissociabilidade que eu também entendo de ensino, pesquisa e extensão, então a gente tem, e eu vou fazer aqui um paralelo para tentar deixar bem claro como a gente trabalha. Então a gente tem a extensão em si, que é o projeto que está ali acontecendo, né, nos dias para atender a comunidade. Quando a gente vai para a questão da pesquisa, a gente entende que ele está ali, como o professor Igor também já colocou, tudo que a gente faz vão se gerando dados, e esses dados são assim muito grandes, e a gente sempre tenta procurar aliar isso ao ensino. Por exemplo, quando a gente tem alunos que são monitores, por exemplo, do projeto, e que já pesquisaram, já tiveram como objeto de estudo os próprios projetos de extensão onde eles estavam inseridos. Ou a gente já teve alunos do curso de Educação Física que nunca foram monitores do projeto, mas pesquisaram sobre o projeto por achar interessante o que estava acontecendo. Então, a gente também incentiva os nossos monitores a produzirem. Então, eles têm que participar dos eventos científicos. Então, por exemplo, CEMIC, eles produzem artigos, resumos, eles submetem.
No caso do Práticas Corporais Inclusivas, a gente já teve vários produtos, né, disso, inclusive já tivemos um artigo na própria revista Conexões e também uma revista específica só de extensão, e participação inclusive em outros eventos fora da instituição para divulgar, né, as práticas de extensão que a gente vem realizando. Então, os nossos monitores, a gente sempre está lá, ó, quando chegar a partir do segundo semestre, a gente está agora iniciando o ano, né, então a partir do segundo semestre ele já tem um leque de eventos onde eles têm que apresentar essa produção científica, né, do que está sendo posto lá. E o ensino é porque tanto eles, como o professor também falou, eles já veem essas disciplinas na formação deles na licenciatura em Educação Física, e também quando eles estão lá realizando, tanto eu como as outras professoras que coordenam, a gente incentiva isso através da distribuição também de textos, materiais de estudos, para ampliar, né, o que eles já tinham de ensino, que já aprenderam nas disciplinas, com outras, porque a gente sabe que esse ensino ele é dinâmico e ele vai modificando. Então, o aluno que viu algo lá no início do curso e está finalizando o curso, muita coisa já mudou, né, nisso. E, analisando ainda mais essa questão do ensino, pesquisa e extensão, uma decisão do grupo de professores que estão à frente dessas práticas de extensão é que nós iremos oferecer agora para os nossos monitores, inclusive outros alunos também que tenham interesse, mini cursos de formação nas áreas dos projetos onde eles estão sendo inseridos. Então, essa insociabilidade ela existe e, além de existir, a gente fomenta que ela aconteça constantemente. O edital PAPEX 2020, ele traz mudanças, porque ele já está totalmente integrado e dele faz parte a nova política de extensão. Dentre as principais novidades está exatamente esses princípios da política de extensão, esse foco na comunidade e que os editais sejam claros, concisos, os projetos sejam claros, concisos e tenham um produto final a ser apresentado ao seu cabo. Então, como é que os dois professores, né, e aí já podendo até correr o risco de a gente ter alguns spoilers, como é que estão colocando isso nos seus novos projetos que vão submeter ao edital de 2020? E que dicas e sugestões você podem dar aos nossos colegas de como eles podem, a partir de tudo isso que falamos anteriormente, construir projetos que contemplem esses principais pontos de análise e de propriamente de avaliação do novo edital? Professor Igor, por favor. Bem, as sugestões que eu posso dar, baseado nas ideias de novos projetos e até baseado nos projetos já passados que nós vivenciamos, quando a gente fala do foco na comunidade, a gente pode agir de maneira ativa ou de maneira passiva, né? Quando a comunidade nos procura, então já vem, o foco já fica muito claro. No edital passado, eu estabeleci o meu foco com professores da rede estadual de educação. Então, essa definição se baseou no escopo que eu tinha do projeto. A sugestão é sempre muito clara, é que a gente procure focar em um segmento específico, porque vai nos facilitar chegar àquele produto final. Para esse edital, a nossa ideia é propor práticas de informática educativa já focados em robótica educacional. Então, o público com o qual eu pretendo trabalhar serão estudantes do ensino fundamental que serão atendidos pelos nossos bolsistas a partir de oficinas de robótica que vão se inserir no cotidiano escolar. A partir daí, eu quero, como produto final, eu quero realizar as oficinas integradas ao currículo do ensino fundamental em escolas da rede municipal e em alguns casos da rede estadual, com o objetivo de realizar um determinado conjunto de oficinas para que as práticas em robótica educacionais sejam desenvolvidas ao longo do segundo semestre. Então, meus produtos vão ser as próprias oficinas. Na perspectiva da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, eu pretendo que hajam produtos relacionados a participações em congressos, artigos científicos, planejamento educacional, a elaboração de produtos no formato de situações de aprendizagem, ou seja, planos de aula aplicando robótica educacional, certo? E também, a partir daí, a própria formação do estudante bolsista que trabalhará nesse projeto será incrementada com os conhecimentos que ele já adquiriu no Instituto nas disciplinas que cursa. Então, a nossa ideia é, a partir desse foco na comunidade, a gente poder enxergar que produtos nós vamos poder desenvolver
e que esses produtos também estejam associados ao ensino, pesquisa e extensão, essa indissociabilidade que é proposta na política de extensão do Instituto. Professor Thaís? Como sugestão também para os colegas, até por uma questão mesmo das vivências já tive nos outros FAPECs, há essa nova política, né, de extensão, e a gente tem então o que fazer. E olha para o edital e aí tenta exatamente propor um projeto que, claro, atenda ao que você, né, já conhece e já realiza, mas que realmente contemple, porque senão corre-se um grande risco desse projeto não ser, né, contemplado. Então, por exemplo, deixar bem claro no projeto, inclusive, onde está o ensino, onde está acontecendo a pesquisa e onde vai acontecer a extensão especificamente. Porque às vezes a gente coloca até textualmente isso, mas a gente coloca de uma forma tão interligada que para quem vai analisar ele não consegue fazer essa diferença. Então, na hora de montar mesmo o projeto, deixar muito bem claro os objetivos, a comunidade para que esse projeto, né, que vai ser atendida, o número, né, aproximado realmente de pessoas, mas não só dizer assim, são jovens. Não, quem são esses jovens? De que comunidade ela vai saber? Uns jovens do bairro tal, né, de Canindé. Isso tem que ficar bem claro no projeto e deixar bem claro na parte, inclusive, metodológica, onde está o ensino, a pesquisa e a extensão. E aí, o que eu vou fazer já para esses novos projetos, em diálogo também com a professora Ana Emanuele, que está junto comigo, né, na natação, e a professora Nimara, que está comigo nos outros dois, é que, por exemplo, a gente vai fazer uma nova roupagem de natação. Antes a gente focava só na natação. Agora a gente vai fazer um projeto que vai ampliar. São atividades aquáticas. Então, além da natação, a gente vai criar também agora a hidroginástica para atender o público idoso, né? Então, a gente vai agora ampliar esse projeto e para o novo PAPEX a gente vai colocar agora, não mais a natação, mas atividades aquáticas. Então, tanto esportes aquáticos como a própria hidroginástica. E para o de práticas corporais inclusivas, a gente também vai agora ter um contato maior com a Secretaria de Saúde do município, porque a gente quer fazer um levantamento de quantas pessoas por deficiência estão ainda, né, em casa, sem sair, que não fazem parte do nosso projeto, para que a gente possa articular de forma mais próxima com a Secretaria de Saúde, como uma parceira nossa, para nos dar suporte, para a gente atender mais pessoas com deficiência no nosso projeto. Atualmente a gente atende um público fixo de 10 a 12 pessoas, mas a gente gostaria de ampliar isso. Então, e levar mais também para a PAI. Então, a PAI também é uma outra entidade que a gente tem um diálogo muito próximo, que a gente gostaria também agora nesse novo PAPEX, de inseri-la de forma mais eficiente. Então, nesse sentido que a gente vai estar ampliando. Então, deixo essa sugestão de pensar nisso e pensar de uma forma bem clara de que a extensão é feita para atendimento à comunidade externa ao nosso campus. Isso não nos omite de atender os nossos pares, quem está aqui, como a gente já faz, mas que o projeto PAPEX tem que deixar isso bem claro para que ele tenha maiores chances de ser contemplado. Então, já agradecendo a participação dos professores, né, brilhante participação, passo para cada um deles, para o professor Igor e para a professora Thaís, para fazer suas considerações finais e muito obrigado pela participação. Então, o que a gente tem a dizer para concluir apenas é que procurem abraçar a extensão, porque, como a própria política de extensão já diz, né, ela procura guardar essa relação entre ensino, pesquisa e extensão. Então, se você já está em sala de aula, porque já é docente, então, naturalmente e facilmente você consegue transformar a sua prática de sala de aula e convertê-la em uma ação de extensão, certo? A comunidade está aí, a cidade de Canindé e suas circunvizinhanças também estão aí, cheias de oportunidades para que os saberes e os conhecimentos que nós desenvolvemos aqui dentro, que estão nas disciplinas, que estão no ensino, possam facilmente se converter em ações extensionistas e naturalmente gerarem produtos voltados para a área de pesquisa e inclusive para a área de inovação tecnológica, certo? Então, e baseado nisso, destacando mais ainda a interdisciplinaridade na política de extensão, vamos dialogar entre os colegas dos outros cursos. Então, o turismo, a tecnologia, certo? As licenciaturas têm muito em comum, mais do que a gente imagina, e com esse diálogo a gente consegue desenvolver muito mais ainda uma interação com a comunidade de uma forma cada vez mais saudável, atendendo à política de extensão e fortalecendo a relação do campus com a comunidade. Eu também gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui dialogando com vocês sobre os projetos e sobre a extensão em si.
Concordo com o professor Igor, a gente tem que ter muito mesmo essa questão da interdisciplinaridade. No nosso curso, por exemplo, em Educação Física, a gente consegue fazer esse diálogo, inclusive com outras disciplinas, e com professores que nem estão exatamente naquele projeto, mas que, vez ou outra, eles vão até o projeto para colaborar com alguma oficina ou com alguma outra atividade para também nos dar esse suporte. E também agradecer, inclusive, aos próprios setores do nosso campus, né? Então, a gente, para um projeto de extensão chegar lá na ponta e acontecer, a gente tem toda uma demanda de outros setores do nosso campus que estão alinhadas e funcionando para que isso possa acontecer. Então, um exemplo bem prático disso é que para a gente conseguir trazer as pessoas com deficiência para a nossa piscina, que a gente tem deficiente visual, a gente tem deficiente físico, cadeirante, mobilidade reduzida, a gente precisa de todo um aparato para que isso aconteça. Então, esse diálogo entre os setores também é muito importante, e que para as pessoas realmente entenderem que a extensão, muito mais do que só algo que a gente vai lá porque teve um edital e eu achei que é interessante e vou concorrer, é o que ela proporciona para a gente. E eu acho que é uma mudança muito forte para o professor que está à frente, porque ele está numa aprendizagem e ele é instigado a aprender constantemente, porque tem que ir atrás de novas informações, para os monitores, ou com bolsa ou voluntários, porque isso corrobora ainda mais com o processo formativo desse aluno e principalmente com quem está sendo atendido por essas práticas de extensão, né? Que a gente possa, que todos os colegas do campus Canindé possam colocar seus projetos, se inscrever no PAPEX, para que a gente possa realmente ter muitos projetos inscritos e assim uma grande chance ainda mais de difundir a extensão, né? E às vezes coisas que a gente já realiza em sala de aula, já faz, transformar isso, então coloca isso como extensão e atender, né, mais pessoas. Então, deixar aqui meu agradecimento, né, e a professora João Paulo e a professora Igor pela oportunidade de estar dialogando sobre extensão. Então, agradecemos a você que assistiu esse vídeo, por favor, compartilhe e pense sobre ele. Teremos ainda mais algumas atividades nesse processo, teremos um novo vídeo detalhando o edital, ponto a ponto, sobre quais são os critérios, quais são as regras, prazos e maiores detalhamentos sobre o edital, e 2 encontros presenciais, que no próximo vídeo também já vai estar a data divulgada, um para os que querem começar a iniciar uma leitura coletiva de projetos, e um final mais próximo de abril, para que façamos ajustes finais e façamos coletivamente, aí sim, uma oficina de ajustes dos nossos projetos. Então, agradeço e até a próxima oportunidade.